Fala pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila. E eu, o Myron Assis, prontos para mais um podcast, vem com a gente. Esse é o Papo de Salão, Myron, e dessa vez, cara, nós vamos falar com a nossa musa da psicologia. A senhora Zen, Zan. Senhorita Tati Zan, e mais do que uma psicóloga, uma parceira, uma amiga e uma cliente de longa data. Privilégio imenso poder falar aqui com você. Nem posso falar quanto tempo eu atendo ela, senão entrego a idade dela. Novinha. 18. Senhorita Tati Zan, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um privilégio ter você aqui, ainda mais gente que evoluiu junto nessa jornada aí. Ter você aqui é bom demais, tá bom? Oi, gente, prazer todo meu, uma honra estar aqui. Tô feliz demais com esse convite. Bom. E espero contribuir aí, que a gente possa ter um bom papo. Claro que eu tô nervosa, né? Porque eu não sei nem por onde a gente vai conversar aqui, mas vamos. Todos nós estamos nervosos. Mas, começando por isso, olha para aquela câmera ali e fala um pouquinho de você. Quem que é a Tati Zan? Você tem 30 minutos. Só não pode falar 30 que é minutos? Bom, gente, eu sou a Tati Zan, né? Famosa Tati Zan, porque nem eu sei mais me apresentar como Tatiane Zan. Sou psicóloga clínica, sou terapeuta familiar sistêmica. Bom, atendo criança, adolescente, família, casal, amo o que eu faço. Amo a vida, amo viver, amo cuidar das pessoas. E é isso. 30 minutos é muito, acho que tá bom. Perguntem, vamos ao que interessa a nossa conversa aqui. Tati, é bom demais te ouvir você, não só no campo de salão, mas fora de salão também. Porque você tem uma energia vital, tá sempre alegre, feliz, satisfeita. E lembrando que você trabalha curando as pessoas ali com, às vezes, patologias ali psicológicas. Por que você escolheu psicologia? Ah, gente, a pergunta que é sempre clichê essa, né? Começar. É engraçado que eu tava falando, como que vai ser, né? Será que ele vai me perguntar por que eu escolhi? Eu falei, será que eu vou responder? Psicologia me escolheu? Talvez, né? Eu acho que as profissões nos atraem, assim, de uma maneira que a gente nem sabe dizer muito. Mas a minha história com a psicologia é muito legal. Porque quando eu tava no terceiro ano, naquela época, né, que eu sou jovem, não tinha Enem. Então, era uma coisa assim, que muitas vezes eu, pelo menos, né, na minha realidade familiar, financeira, faculdade é um negócio assim, tão distante, né, porque não tinha recurso, não tinha ninguém formado na família. Mas lá no terceiro ano a gente começa a pensar em vestibular. E aí fiz aquelas camisetas, como de praxe. De formandos, né? Que era camisa polo, que era diferente, a uniforme era que delícia! Chiquérrimo, né? E aí a gente podia escolher a profissão. Na época estava muito em voga a nutrição. Tava assim como o boom do momento, né? Não lembro nem que ano que eu formei, mas era a profissão do momento. Do momento, chegando. Assim. E aí eu pensei, por que não? Né? Eu gosto de cuidar de gente, né? Então, talvez a nutrição seja legal, mas com aquela pretensão assim, talvez um dia, quem sabe. E um amigo meu uma vez chegou pra mim, a gente conversando, falou, não sei, não vou fazer vestibular agora, não tem dinheiro nem pra inscrição. Aí, Tati, faz. Dinheiro pra inscrição a gente arruma, dá-se um jeito. E você entra na faculdade, depois você vê como é que você paga. E foi meio assim mesmo a minha formação. Mas antes disso, né? No dia que eu resolvi fazer a inscrição pro vestibular, eu estava indo fazer, eu formei, fiquei um ano estudando em casa e fui, então, fazer a inscrição. Minha mãe chegou. Minha mãe era uma mãe que era mais velha, nunca sentou, orientou, conversou até mesmo abertamente. porque não tinha instrução para isso, né? Não tinha. É uma pessoa mais humilde, mais simples. Exatamente. E aí, ela estava mexendo as plantinhas dela na janela, eu falei, mãe, tô indo lá fazer a inscrição. E eu tava indo pra nutrição, né? A psicologia era a segunda opção. Naquela época, a gente tinha a opção de colocar a primeira e segunda opção. E a minha mãe, pela primeira vez na vida, e talvez primeira e única vez, me deu uma orientação e disse, filha, por que você não faz psicologia? Todo mundo gosta de conversar com você, as pessoas te procuram porque você tem boas palavras, boas orientações. Eu acho que tem tudo a ver com você. Nossa senhora, certeira. Assim, Conselho de mãe. Eu não tive nem dúvida do que, então, eu ia fazer. E você realmente, já respondeu minha pergunta. E foi realmente, assim, a orientação... acertada. Eu não me vejo em outra profissão. Mas não tinha outra pessoa pra te dar esse conselho melhor do que ela. Porque ela te concebeu. Exato. Me conhecer como ninguém, Você né? como pequena, falando igual pobre na chuva, papagaio. Só com pequena, né? Quando cresceu, piorou a patologia. Tá dobrando, tá triplicando.
E aí eu caí na psicologia, me apaixonei, cada dia mais apaixonada. Realmente amo o que faço, assim, não... A gente vê que você faz com o maior carinho, sabe? Você não tem dor pra poder fazer um negócio. Não. Confúcio tem uma frase muito famosa que diz isso. Escolha um trabalho que você ame, que você não trabalhar nenhum dia sequer na sua vida. É isso mesmo. Eu tenho essa sensação, assim. Meu telefone para meus pacientes é disponível todos os dias da semana, Isso, qualquer horário, final de semana, feriado, nas minhas férias. Porque eu sei que eu tô lidando com vidas. Exato. Né? E o problema não escolhe a hora de aparecer. Não é na hora da sessão ali, meus 50 minutos, que o problema aparece. Exato. Né? Então... Às vezes, nos 50 minutos ali, você tá conversando mais sobre passado do que presente, né? Então, sim e não. Porque eu sou uma terapeuta que gosta de trabalhar o presente. Sim. Sabe? Toda vez que o paciente tenta, mas é por isso, é por aquilo, que amanhã... Vamos pro presente. Ô, Tati, né? eu adoro isso, você acredita? Como gestor, eu converso muito com os meus profissionais. E você falou uma coisa que é sensacional. Todo mundo quer pegar alguma coisa de lá pra trazer pra cá e não... Pra justificar o erro do presente. Aquilo que não tá funcionando atual, é porque lá atrás... Vamos falar hoje? Né, eu nasci de cabeça pra baixo, cabeça pra cima. Vamos falar e isso hoje? Tá impactando, né? O médico foi dar um tapa na minha bunda e na minha cara. Aí tudo mudou. Não, vamos falar hoje. Isso. Mas O que você pode fazer com isso que fizer lá atrás hoje para modificar terapeuta o presente, comportamental né? sistêmica. Por que sistêmica? Não tem comportamental. É terapia familiar. Familiar sistêmica. Por que sistêmica? É o sistema, né? A gente não trabalha com o indivíduo só. A gente não trabalha só com o inconsciente ou só com o comportamento. A gente olha o sistema, o todo, né? Não é linear. O que tem por detrás disso? A gente olha os antepassados, sua família, sua genealogia, o sistema. Isso faz uma diferença absurda, né? É muito amplo, né? E também foi uma abordagem, essa eu posso dizer que me escolheu. Porque quando eu saí da faculdade, eu me apaixonei pela Gestalt terapia, que é fantástico também, trabalha muito com aqui e agora, né? Com o corpo. E aí, quando eu saí, o primeiro estágio, nem era estágio, né? Era a primeira experiência profissional como formada. Porque estágio, porque você fez supervisão ali, madura, né? Bem fresquinha, saindo da árvore ainda. Aí eu fui parar numa clínica que era supervisão sistêmica. Então, aprendi todos os conceitos, aplicava nos atendimentos ali. E me apaixonei. E esse novo momento agora, o que você tem percebido? Principalmente essa parte dessa juventude. Porque você trabalha muito ali com gerações, né? Sim. Você tem as millennials, tem as gerações Y. Mas essa nova geração, o que você tem percebido dessas crianças do dia a dia? Então, como eu não consigo olhar para uma criança sem olhar para a família, né? Sem olhar para o sistema, então eu vejo os pais, que são os pais da nossa idade, assim, jovens pais, né? Mas você percebe que eles foram pais tardios? Sim. Eu mesmo fui ter filho com 40 anos, Sim. Imagina. Sim. Não tinha... Hoje em dia, formar família, e família se forma a partir do momento que tem filho. Se não tem filho, é casal. Exato. Né? E tem cachorro? É casal. É casal. Por mais que eu seja mãe de pet, mas né? Nós adoramos os pets, tratamos como filho, mas não tem... Família é sempre a partir do momento que tem uma criança. É isso aí. Bom, então, nós que somos dessa geração aí, né, depois de 70, 80, nós resolvemos que iríamos fazer diferente dos nossos pais. Que legal. Esses pais que não conversavam, que... Eram truculentos. Que eram bravos, rígidos, não deixavam a gente fazer nada, batia. Tinha uma hierarquia muito rígida ali, né? Muito delimitada. Eu mando e você obedece. Manda não quem tinha pode, conversa, obedece quem tem né? juízo. Então, nós fomos criados com esses pais. E aí, a gente cresceu, claro, dizendo, eu vou ser totalmente diferente da minha mãe, vou ser totalmente diferente do meu pai. E eis-nos aqui. E aí, o que a gente fez? O que mais a gente ouve? Tudo sim. Antigamente era tudo não. Mas isso é um trauma? Você acha que pode ser isso? Eu acho que sim. Tem uma frase muito legal que é assim, né? A gente tem que aprender a jogar a água da banheira fora. E não jogar a água da banheira com o bebê dentro fora. Boa! E meio que a nossa geração fez em relação aos filhos foi isso. É dizer assim, tudo que os meus pais fizeram comigo não serve, porque agora eu vou fazer diferente. Entendi. E aí eu vou ser amigo do meu filho. Eu vou ser parceiro do meu filho. Eu vou deixar o meu filho fazer o que ele quiser, porque isso ele vai ter liberdade, autonomia, vai aprender a ser livre, a fazer escolhas e tal. Resultado disso. Crianças inseguras,
vazias, sem limites, sem respeito, sem conhecer quem são. Então, assim... Então, nós estamos errando as nossas melhores versões. Estamos. Porque quando a gente pensa que a gente tem um filho, o que nós queremos pro nosso filho? O melhor. A nossa melhor versão. Todo mundo fala assim, não, vou olhar pra esse menino. E pelo menos eu tento orgulhar o meu pai. Não, isso é demais, né? Eu tento orgulhar meu pai e minha mãe. Que todo mundo fala assim, nossa, seu filho é muito bacana, aquele negócio todo. Embora a educação deles for um pouco ali precária, mas eu pelo menos estou conseguindo fazer isso. E eu tenho que tomar um cuidado muito grande para não falhar nisso. Isso é muito legal. Porque eu já falei isso muitas vezes para pais de adolescentes que eu atendo. Pais falam, eu dei de tudo para esse menino. Eu botei nas melhores escolas, eu dei roupa, mandei para intercâmbio e tal. E o menino não vai para a vida. E aí eu sempre trago, como é que foi a sua educação? Você foi para a vida, não foi? Eu não tinha nem sapato para ir para a escola. Eu te levava material numa sacola. Então, isso aí foi o que te fez chegar onde você tá. Como seu filho teve tudo, ele não precisou se esforçar pra nada. Pra que ele vai pescar? Ele não ensinou. Os pais hoje não ensinam a pescar. Dá tudo ali, mão beijada. Né? Esses dias eu tô pra fazer até um Reels que eu quero ainda fazer, ainda não fiz. Eu atendo muitos professores. E tá um caos, né, as escolas. Porque os professores não têm mais respeito nenhum, admiração nenhuma. E muito da ajuda dos pais. O menino tira nota ruim. A culpa é do professor. Os pais chegam na escola e perguntam pro professor. O que você pode fazer para ajudar meu filho? Meu filho não pode ficar com essa nota, não. Não pode reprovar. Oi? Né? E no dia a dia, como é que é com o paciente? Tem que conversar, tem que falar, tem que abrir. Como é que funciona essa terapia? Quando a pessoa te procura, ela procura ali com medo, porque ainda existe aquele preconceito, né? Que a pessoa vai no psicólogo e fala, tô ficando doido, não sei. A pandemia foi muito boa para a minha área, né? Assim, infelizmente tivemos que passar por isso, né? Tivemos todas as perdas que aconteceram na nossa sociedade, mas deu uma importância que até antes, assim, estava engatinhando, sabe? Quando na pandemia eu vi, por exemplo, outdoor da Unimed dizendo, procure um psicólogo, eu falei, uau! Uau, é um salto, né? Que isso? Nos viram, né? Vira a importância da nossa profissão, da nossa atuação, quão diferença a gente pode fazer na vida do sujeito. E que faz, né? Faz, muito. Uma pessoa, que nem que precise, mas que faça uma terapia, ela se torna uma pessoa muito melhor. Com certeza. Para com todos. Isso que eu ia falar, né? Ela melhora a vida dela e das pessoas ao redor dela. Então, assim, hoje, graças a Deus, diminuiu muito esse preconceito. A gente tem visto homens, por exemplo, que não procuravam terapia de jeito nenhum. Estão indo até mais que as mulheres. Não me falam do terapeuta, que eu acho bonitinho isso. Outro dia eu tava conversando com o Fernando, um abraço pro Fernando, tá se recuperando aí, né? De novo, né, Fernando? Mais uma vez eu pedi música. Mais um você pede música. Cuidado, aí você tá ficando mais próximo do cemitério da paz do que do salão. Do salão Socila. Mas ele me falou uma coisa tão legal, ele falou assim, eu discuti isso com minha terapeuta. Super tranquilo, sem preconceito nenhum, sem nada, sem peso, leve. Eu achei isso muito bacana. Eu falei, cara, que bom, cara. O terapeuta te faz bem? Ele falou, se me faz bem? Faz bem demais. Eu não vivo sem. E ele fala desse jeito. Isso mesmo. E escolheu um terapeuta masculino, se eu não me engano, parece. Porque por uma questão de afinidade. Olha que leitura o tempo todo, entendeu? Então, eu atendo todo nicho, assim, de criança a velhos, assim, né? Então, todas as gerações ali eu tenho um olhar para. E uma coisa que a gente está falando que é interessante, eu tenho atendido muitos casais. A demanda maior que tem chegado ultimamente é de casal. E também casais que tem 40 anos de casado, casal que tem 5 meses de casado. E é muito legal que às vezes eu já tenho casos que o homem veio, começou individual, falei, não dá pra gente seguir sem trazer a mulher. Trouxe a mulher, então lá na terapia de casal. E os últimos 2, as mulheres estavam, começou a aparecer demanda de casamento. Falaram, vamos trazer. E como é que é nas crianças? E os maridos estão atendendo assim, prontamente. Antigamente não. Antigamente era um suplício pro homem vir. Era difícil, mas não queria se expor, não. Muito. Agora não. Os homens estão vindo, estão agora eles estão procurando mais?
Estão mais abertos. E também quando surge o convite para terapia de casal, eles têm aceitado, sabe? Eles também começam a se colocar como responsável por uma mudança ali na relação. Muito bom, né? Importantíssimo. É libertador pros dois. Principalmente para ele. Sim. Que ele já chegou cheio de preconceito e fala, isso aqui não vai dar em nada não. Na hora que ele começa a perceber que faz sentido para ele, não deve ser assim. Tirou as amarras. Sim. E na criança, como é que funciona? Porque para criança é mais delicado, né? Então, criança tem uma certa idade ali que eu não vou falar, eu só pego a partir de tal idade, porque depende muito do caso. Uma vez mamãe levou pra mim um neném. O neném não dormia e ela, então, procurou terapia infantil. Eu falei, uai. Você precisa de uma consultora de sono. Eu acho que eu não dou conta de entender essa criança, não, né? Não tem o que eu fazer com essa criança, vem você. Porque a primeira pergunta que eu fiz pra ela, você é ansiosa em qual grau? Já descobriu. Eu sou muito ansiosa. Eu falei, claro. Essa criança não tá ansiosa, não tá dormindo à toa. Exato. Né? Uma coisa que eu acho importante falar é isso. As crianças são reflexo dos pais. Toda vez que eu atendo uma criança, eu atendo a criança olhando o que ela tá me dizendo desses pais, dessa família. Porque a criança traz um sintoma que não é dela, é da família. Que bonito. Criança é um ser mais saudável que existe. Até a criação do próprio caráter, né? Sim, criança é pura, né? Quando ela começa a aparecer, assim, apresentar sintomas que algo não tá bem, ela tá me dizendo do sistema dela. E copia tudo, né? Às vezes é um segredo. É muito interessante, por exemplo, eu já atendi criança que mudou o comportamento, os pais estavam em separação, mas os pais nunca disseram. Não estavam dizendo para essa criança que estava em separação. E aí, só que a criança começou a mudar o comportamento, e aí os pais vieram conversar, e os pais, assim, super tranquilos, aquele casal que tá fazendo separação bem sadia, estruturada, pensada, conversada, mas eles estavam achando que a criança não estava sabendo de nada. E aí quando eles vieram, porque eu faço uma entrevista inicial com os pais sempre, né? A criança, eu nunca atendo a criança sozinha, porque não dá, né? Eu só modifico, eu só tiro o sintoma da criança, o problema da criança, modificando o sistema familiar dela. Então eu preciso atender os pais, ou quem acompanha essa criança. E aí, nesse caso específico, aí os pais vieram para essa entrevista, e aí eu perguntei, eles me trouxeram o sintoma, eu disse, ok, como é que vocês estão? Aí eles, a gente tá em fase de separação, tá, mas ela não sabe de nada. Eu falei, claro que ela sabe, ela tá dizendo pra vocês que sabe. Então, a primeira coisa a gente vai contar pra ela. O óbvio tem que ser dito. Sim. Não pode esconder nada de ninguém. Até porque não se esconde. Não se esconde, isso mesmo. A gente é muito mais do que palavras, né? Nós somos um ser que temos energia, e essa energia ela é percebida, é sentida, né? A gente pode, por exemplo, tá tudo bem, eu cheguei num ambiente carregado, eu mudo. Na hora, assim, tem um trem esquisito, né? Às vezes você tá com um sorrisão aí e de repente eu chego e falo, ai, não, tô cansada, uma abrição de boca, de repente é você que não tá bem, tá com sorrisão, mas não tá bem. É isso mesmo. Né? Mas na psicologia, você faz isso pros seus pacientes, por exemplo, você tá caminhando com eles, vai colocando. E qual que é o momento de poder falar pro paciente, de chegar assim, vem cá, existe um momento, existe um diagnóstico, existe uma aplicabilidade daquilo que realmente é o que não é ou não? Você vai conversando, vai extraindo da pessoa e a pessoa vai, cada vez vai te passando e você vai conduzindo ou não? Existem vários diagnósticos. Então, eu não gosto de diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é uma das coisas que a gente busca muito porque traz segurança. Porque todo mundo quer uma resposta para aquilo. Eu tenho TDAH. Eu tenho isso. Traz uma segurança, né? Assim, pronto, fechei ali, eu sou assim porque disso, né? A causa e efeito. Então, eu fujo de diagnóstico. Que legal. Eu tenho pacientes que perguntam, o que eu tenho? Tanta coisa. Várias coisas, boas e ruins, como todo mundo, né? Porque quando eu entrego o diagnóstico pro paciente... Ele entra dentro daquela caixinha e se comporta daquele jeito. Exatamente, eu rotulo ele, acabou. Fica muito limitado trabalhar com as potencialidades. E virou uma modinha agora, não sei se você já percebeu, né? Que as pessoas estão colocando no Instagram lá. TDAH, não sei o quê, espectro autista... Virou, TDAH, espectro autista... E borderline. Borderline. Aí as pessoas estão cansadas no trabalho também, burnout. Burnout, isso aí. Então, assim, né? Aí as pessoas vão se apropriando disso, né? De repente, o tanto de autista adulto começou a aparecer, gente, eu não tô falando que autista hoje virou uma qualidade. Não tem... Claro que é uma Não, os autistas, coitados, estão perdendo a qualidade do negócio. Porque antigamente ser autista, estou exclusivo aqui. Agora não. Agora todo mundo tem um aspecto autista, mais leve, moderado. E aí o negócio tá começando a... Sim.
Exatamente. Não que não tenha, mas eu acho que essa banalização dessa quantidade de diagnósticos, eu acho que tá um pouquinho desproporcional. Tá, porque aí você não sabe mais o que levar a sério, não sabe mais conduzir um tratamento realmente, né? Mas então, assim, eu fujo de diagnóstico. Mas tem casos que a gente diagnostica e vai trabalhar ali em cima daquele diagnóstico. Sobre fala, a minha abordagem terapêutica é uma abordagem completamente relacional. Então, desde o primeiro momento, é uma conversa, tem feedbacks, tem trocas, tem pontuações, tem provocações, né? Ontem até atendi uma paciente pela primeira vez, ela falou, como é que é? Eu falo, você só vai ficar escutando? Porque tem até um preconceito já, né? Tá, todo mundo, você já quer isso, já quer chegar numa sala, quero ver um divã, quero deitar lá, você falando. O que eu vou fazer? Você opina? Ou você só escuta? Qual que é o meu papel aqui? Então, assim, é dialógica, é relacional, então não tem esse momento. É o momento que eu percebo que ali tem que dar, né, uma entrada ou uma pausa. A diferença é que tem um profissional ali para poder falar com você, né? Não é aquele papo só solto no negócio. Não, de jeito nenhum, né? Não é uma conversa de boteco, exatamente. Né? Não é uma conversa de amigo. E é uma pessoa que tá aberta, tá preparada, você pode falar, ela vai te escutar, você não vai ter problema. É diferente demais. Às vezes o paciente tá fofocando, aí eu pego a fofoca e trago para ele. Uma conversa de boteco, seu amigo não vai fazer isso com você? Vai deixar você fofocar, né? O paciente começou devagar e eu vi que ele tá fugindo do assunto. Eu costuro ali, trago para um ponto importante. E quem que é mais comum, homem ou mulher? A divagação? Os pacientes que mais te procuram. Homens ou mulheres? Não, ainda é mulher, até porque a gente é a maioria da sociedade, né? Eu escutei uma frase outro dia muito legal, sabe o que é? Sabe por que a mulher fala tanto? Porque ela que ensina as pessoas a falar. Dificilmente você vai ver um pai focado 100% na parte de fala do filho. Sim. Quem foca 100% é a mãe. Aí todo mundo fala assim, você não sabia disso? E eu achei uma coisa genial, cara. Olha só pra você ver que legal. É verdade. O dom da linguagem, o dom da palavra, o dom do ensino, a paciência é totalmente diferente. Eu tô com uma criança lá que tá na parte disso, de aprendizado. A mãe fica 1000 vezes repetindo a mesma frase com o maior carinho do mundo. E na hora que você é uma frase torta, ela comemora. É muito bom isso. Que delícia essa fase. Então, né? Faz sentido muito por essa parte, mas, porém, é igual você falou, a criança, ela tá copiando tudo. E, Tati, eles copiam tudo da gente. É impressionante. E principalmente com a mãe, né? Tem uma ligação muito forte. Então, por exemplo, quando a mãe não tá bem, essa criança tende a não estar bem. Eu tenho uma criança que ela agora, graças a Deus, melhorou, já está comigo há muitos anos, mas ela era uma criança triste. Não tinha nada para ser triste. Mas ela é uma criança que experimentou um luto da mãe, da perda que ela teve de um filho. E ela era muito pequitinha. Entendi. Então, ela estava naquela fase inicial de vida deslanchar ali, de vida, de formação, mas ela tinha 1 aninho, 2 aninhos. E ela experimentou a mãe entrando nesse luto. Ela entrou junto. Então, entra, não tem jeito. Não tem opção, né? A gente já conseguiu fazer, assim, as crianças hoje já tá maior, a gente já conseguiu legal fazer. Você falar isso, porque todo mundo vai ouvir isso e vai fazer sentido para as pessoas. Não é só o luto, é a separação às vezes. Porque a separação ela pode acontecer com um casal e o casal ser um casal unido. Sim. Entender cada um o seu papel. Tratando isso é lindo, né? Quando o casal entende que quem separou foi o marido e a mulher. Exato. Não o pai e a mãe. Sim. Né? Porque o pai e a mãe nunca vão se separar. Nunca. Porque o filho tá ali, né? A prova ali da união deles tá ali. Então, eles não podem fazer isso. Eles precisam ter maturidade, né? Gente, quem casa é adulto. É assim que funciona. E a gente espera que o adulto seja adulto de verdade, ou seja, seja maduro, né? Então, pais, né, que se separem, homens e mulheres se separam, prestem atenção nisso, vocês não deixam de ser pais. Vocês não precisam de viver pro resto da vida como casal, marido e mulher, mas aquela mulher ali vai ser a pessoa mais importante da sua filha. Sim. E você, mulher, aquele homem, ele é o cara mais importante da vida da filha da sua filha. Então, é passar por cima das mágoas aquilo que não funcionou no campo homem e mulher. Mas é difícil psicologicamente. Pra se tornar pai e mãe. Pois é, por isso que estamos aqui, né? A minha profissão tá aqui, eu tô aqui, minhas colegas de profissão estão aqui. Pra exatamente ajudar a fazer essas separações. A gente se mistura muito, né? A gente vive, inclusive, em padrões relacionais que a gente estende pra vida, que são padrões copiados dos nossos pais. Entendi. E a forma que o pai comportou diante de uma situação daquela, a gente quer comportar igual. Não é nem que quer, porque é inconsciente, né? Não é uma escolha. Por exemplo, a forma como os nossos pais lidaram com o amor, com a religião, com o dinheiro.
com a própria família. Tempos diferentes, momentos diferentes. Morte. Então, tudo isso vai impactar na forma como eu vou viver aqui. A gente é reflexo. Exatamente. É muito natural que a gente vai repetir todos os padrões. Por exemplo, eu tenho uma família que sempre lidou muito bem com a morte. E, gente, eu lido muito bem com a morte. Quando eu perdi meu pai, foi até um assunto que eu levei para um professor meu na época que eu estava formando. Que eu falei, eu tô estranhando, porque meu pai era o grande amor da minha vida. Assim, apaixonada pelo meu pai. E eu não tinha aquele sofrimento que eu via as pessoas sofrendo. Você começou a sofrer por não estar sofrendo. Que legal. Mas exatamente, porque minha família sempre, né, lidou bem com a morte, com a perda. Né? Da mesma maneira como o real, o campo do real, né? Trabalhar com a realidade. Tá posto. Bom, a gente tem que sofrer, vamos sofrer. A gente tá feliz, vamos ficar feliz. Né? Esse é um padrão que eu trouxe da minha família. Tem nada de fantasiar, graças a Deus. Fantasiar, que é o mal do século, a ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que uma cabecinha fantasiosa. Maravilhoso. Ansiedade nada mais é do que uma... cabeça fantasiosa. Tá uma cabeça que fica o tempo inteiro fantasiando. Esquece de viver o presente. Não, totalmente. Né? Teve uma vez que uma paciente perguntou pra mim, eu sou muito realista. Eu falei, coisa que você não é realista. Porque ela tinha um padrão exatamente de prever tudo. Desconstrução. Prever tudo. Ela tinha a tentativa de prever o que o outro ia falar, como que ia ser, se ela ia passar ou não na prova, o que o chefe ia reclamar ou ia dar parabéns. Ela ficava o tempo inteiro tentando controlar o futuro. Essa síndrome de futuro é terrível, a pessoa sofre muito. A gente sabe nem se vai estar vivo daqui no próximo minuto. Exatamente. Exatamente. Então, Tati, que maravilhoso. Bom demais ouvir isso daí. Eu tô achando que eu tô precisando da terapia. Eu tô achando que eu já fiz minha terapia de hoje, tá maravilhosa. Tati, Papo Salão funciona assim. Toda hora que a gente engrena no papo que tá maravilhoso, ele acaba. Meu Deus do céu, não acredito. Já acabou? Significa que é hora de você voltar aqui e falar mais vezes. A gente vai precisar disso. Gente, vai ser um prazer. Porém, como a gente tá chegando no final, a gente tem 2 desafios que o Myron vai passar pra você. Primeiro desafio, uma frase clichê. E o segundo desafio é você escolher uma música pra gente colocar na nossa playlist do nosso podcast. Meu Deus, é? Yes! Bom, então vamos lá. Frase terapia, pode ser... mas que não seja terapia cheia de vasilha. Então, pode ser 2 frases? Pode ser até 3. Pode ser, não sei nem se é clichê, mas são frases que eu gosto muito de falar, tá? Se ame. E aceite o real. Muito boa. Acho que são 2 coisas que a gente precisa aprender na vida. Se amar mesmo, né? E nós somos o ponto de amor para amarmos os outros. Então, para amar o outro, eu preciso me amar. Não tem essa de que eu amo o outro e não me amo. Isso é ledo engano. Procure terapia urgente. Exatamente. E aceite o real como ele é posto. Porque só quando a gente aceita o real como ele tá, é que a gente consegue modificá-lo. Oh, que maravilhoso. Muito bom isso. E agora aquela música. E música. Não sou muito boa de músicas, de nomes, pediu Mamonas Assassinas, música. Mas tem aquela que quando toca, arrepia. Tem. E assim, é uma música até evangélica, né? Se não me engano, ela chama Vem de Ti. Fala assim, nunca me deixes esquecer que tudo que tenho, tudo que sou, vem de Ti, Senhor. Ó, até dá um nó. Nossa, que linda. Tati, muito bom receber você. Agora você vai usar aquela câmera ali para você fazer um convite. Agora emocionada. Para as pessoas poderem conhecer suas redes sociais, onde que elas te encontram. E faz um convite para elas poderem saber um pouquinho mais de você. Bom, gente, prazer. Obrigada pelo convite. Espero, já ansiosa pelo próximo. Foi ótimo estar aqui, adorei o bate-papo. Espero que vocês também tenham gostado e que gostem. Para me seguir, eu tô lá no Instagram, Tatiane_Zan. Zan é Z-A-N. Vai ser um prazer ter você lá na minha rede social. Lá eu falo de diversos assuntos também. Sou essa pessoa que vocês viram aqui, super alegre, animada, verdadeira, sincera, né? Então, também se quiserem conversar comigo, só mandar lá um direct. Vai ser um prazer também conversar com vocês. Ô, gente, é porque ela tá nervosa, porque ela é muito mais que isso. Hoje ela tá se contendo. Pessoal, obrigado, Tatizan. Pessoal, obrigado demais. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi um Papo Salão super especial com a nossa queridíssima senhorita Tatizan. E muito não obrigado. É Zen, é Zan. Até mais, pessoal.